tarde, crianças! Como estão vocês? Vamos iniciar mais uma aula virtual. Todos prontos? Acabamos o segundo roteiro da Secretaria da Educação. Hoje vamos iniciar as atividades suplementares que são tão importantes. Então não deixe a professora sozinha em nossas aulas remotas. Embarque comigo nesta viagem do conhecimento. Não esqueça, as atividades valem participação, nota e presença às aulas. Para a atividade, vamos precisar recapitular as características de uma produção textual. Ao fazer o texto, você deve se preocupar também com a estética dele, ou seja, se ele está bem distribuído entre as linhas. Não esqueça de utilizar parágrafos, escrevendo ao mínimo 3 parágrafos. As palavras, portanto, devem estar bem distribuídas, indo do início ao final da linha. Evite repetição de palavras, se necessário, consulte o dicionário para encontrar palavras de significado parecidos. Não esqueça de citar os personagens da história e, se possível, as características físicas e psicológicas dos mesmos. Assim como os personagens, os fatos principais também devem ser escritos com detalhes. Olá, crianças! Muito boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos iniciar as nossas atividades suplementares. Nada mais é que um complemento das atividades do roteiro, sendo, portanto, intimamente relacionados com os conteúdos que já vimos e estudamos nas atividades oferecidas pela Secretaria da Educação. O intuito dessas atividades não é sobrecarregar você, aluno, é muito menos ser um conjunto de atividades a mais, simplesmente para cumprir horas e dias letivos. É muito mais do que isso. A intenção dessas atividades é ajudar você, aluno, nas dificuldades mais frequentes que foram detectadas através das avaliações diagnósticas, aquelas realizadas no início do ano. Então, são lições que objetivam ajudar você, criança, a treinar as dificuldades e lidar com estes desafios. Vamos iniciar com uma lição de língua portuguesa, em que o objetivo é elaborar um resumo do texto lido. Esta é uma tarefa nem um pouco fácil e também não é uma habilidade que vai ser adquirida do dia para a noite, assim como a leitura. Você aprendeu a ler num piscar de olhos? De um dia para o outro? Não, precisou de muito treino para criar esta habilidade. O mesmo acontece com a habilidade de produzir resumos. Não é uma tarefa fácil, não é simples, parece ser impossível no início, mas depois de muito treino, esforço e dedicação, você estará elaborando resumos perfeitos. E para isso, sempre estaremos realizando atividades como estas, em que você, aluno, terá que ler um texto, resumir e escrever o que você entendeu, isto é, as ideias principais daquela história. Não desista. Se você tiver dificuldades, pergunte à professora. Para isso, eu estou aqui para ajudá-lo. Se parecer algo muito complicado, não desanime, se esforce, se dedique, dê o máximo de si, siga todas essas dicas que a professora vai dar neste vídeo, pause, assista quantas vezes for necessário e dando o melhor de si, tenho certeza que você alcançará um bom resultado e em pouco tempo estará colhendo os frutos do seu esforço. Então, a intenção é ajudar você, aluno, a treinar a habilidade de elaborar resumos. O texto que vamos utilizar para produzir um resumo é o mesmo encontrado no roteiro 2 da Secretaria da Educação, atividade 1 de língua portuguesa. Você lembra da história O Rato e o Caçador? É esse texto que vamos usar como base para construir o resumo. Como já faz alguns dias que você fez esta atividade de interpretação, peço a você
que pegue novamente seu roteiro e leia no mínimo 2 vezes esta história. Você precisa muito mais do que apenas ler, mas entender o texto e o que aconteceu. Como se você precisasse captar a essência dessa história para explicar para alguém, para algum amigo que queira saber o que aconteceu, mas não tenha lido a história. Acredito que já aconteceram situações em que você leu uma história, assistiu algum filme, série ou desenho e tenha gostado muito e tenha contado o que aconteceu nesse filme, nessa história, nesse desenho, nessa série para seu colega, que nunca ouviu falar daquela história, que não assistiu aquele filme, que não leu aquele livro. Não é preciso saber com detalhes o que aconteceu. Para isso, não é preciso entender a história para poder passar esta mensagem para outra pessoa. É o mesmo que você deve fazer. Entender o que se passou na história para então iniciar a atividade de produção de um resumo da história lida. Mas atenção, algumas dicas precisam ser seguidas para você, aluno, conseguir produzir um bom texto. Após ler com atenção, você vai precisar ter em mente as principais informações desse texto, que são: quais são os personagens principais? Quais são os personagens secundários? Aqueles que aparecem na história, não possuem um papel tão importante, mas em determinado momento do texto foram cruciais para o desenrolar da história. 3. Em que espaço, em que local acontece esta narrativa ou que espaços em que ela se passa? 4. Qual o grande problema que ocorre nesta história? O momento mais tenso em que um problema precisa ser resolvido, no qual a história gira em torno. Quais as dificuldades para resolver esses problemas? 6. Como esse problema foi solucionado, como ele foi resolvido ou de que forma terminou a história. Estes são os 6 pontos que você deve ter em mente. Você consegue responder a estas 6 perguntas após a leitura desse texto? Ótimo! Então vamos poder agora começar a escrever o resumo. Pegue uma folha de rascunho. Nela você vai escrever o seu texto base, para que depois você possa reler e corrigi-lo. Com certeza haverão partes sem sentido, partes que devem ser retiradas, partes que devem ser acrescentadas para completar o sentido da história. E sim, após rever o seu texto, você estará pronto para passá-lo a limpo na nossa folha de atividades. Mais uma dica valiosa, e eu acredito que essa você já tenha ouvido falar. Grife as palavras mais importantes do texto: o rato e o caçador. Isso mesmo, grife as palavras-chave. Da mesma maneira que nós fazemos ao ler as perguntas, você vai fazer com o seu texto. Mas este é o momento de você pensar quais são estas palavras ou partes principais do seu texto que não podem ser deixadas de fora e devem ser grifadas. E atenção! Não é simplesmente para copiar essas partes que você grifou no texto, é para orientar você no momento de reescrever esse texto, resumindo essas principais partes com suas palavras, como se você estivesse contando essa história para algum amigo ou algum familiar que queira saber o que aconteceu, mas não tenha lido a história. Então essas são as dicas de hoje. Anote numa folha, elas são valiosas. E aproveite este momento para treinar a habilidade de escrita. Então nós ficamos por aqui, mas você tem um trabalho aí do outro lado da tela. E eu já estou aguardando a sua participação. Conto com você. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite e até logo!